Pá, quero a vossa opinião numa cena. Vocês sabem que um gajo fala futuramente voltar a ter um daily. Pá, e não há cá muito a dizer, malta. Eu vou voltar a ter um Tesla ou assim, estão a ver. E tal, AllSpeed, é um carro elétrico, não faz barulho, blá 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 blá. Pá, isso é o tipo de comentário, mano. Isso já é mesmo 100% ignorado. A questão aqui nem é essa. A questão aqui é. Eu estou na perspectiva. Tipo. Como é que é de explicar? Para mim é Tesla, estão a ver? Para mim, quando falamos de elétricos, é Tesla. Agora, eu queria ser um pouco mais dos BYD. Queria ter uma ideia mais dos BYD. Porque eu não tenho uma noção o que é que acaba por ser melhor ou inferior. Queria ver aqui se encontrava assim uma cena porreira. Vamos ver o Seal versus Tesla Model 3. Pá, como a malta sabe, isto é... Olha, temos aqui um vídeo do QUAL. Se o QUAL fez, é Which bom. is the best? Olha, temos aqui um bom vídeo para analisarmos. Vamos aqui ver um bom vídeo. Eu por acaso ando mesmo a pensar, malta. Eu hoje surgiu uma ideia que a Catarina estava a falar, eu até pensei, foda-se. Ela disse-me, por que não um BYD? Atenção, eu sou fã de Tesla e é a Tesla que eu quero, mas vamos só informar um bocadinho mais, porque uma pessoa tem que experienciar coisas para saber o que é que realmente é bom, não é? The Model 3, which has been Não é saber o que é bom baseado no que o pessoal fala na net. heavily revised, or the Nox, já falamos sobre isso, está bem, mano? Já falamos sobre isso. Aguenta só um bocadinho, vamos só ver isto aqui e já falamos, ok? Eu respondo às suas questões. newer BYD. Eu já tive Tesla, experimento outra coisa. Street, mas eu tive Tesla e amei. Estás a ver? Não é essa? Seal, which has come fresh from China. Now, to compare them, what I'm going to... Esteticamente, a frente de cada carro, qual é que vocês gostam mais? Gosto. Não acho nenhum deles feio, atenção. Nenhum deles é feio. A Tesla é uma frente mais simples. O BYD é mais... tem mais pormenores, não é? do is talk you around the exteriors, show you their interiors. O BYD nota-se que é um carro mais... com mais equipamento por dentro. Compare their technology, put them through a series of tests. I've just farted. And of course, I'm going to drag race them. I'm Matt Watson, and you're watching QUAL with America versus China, the war none of us really need. Sim, porque o BYD é Let's chinês. start off with the prices. So the Tesla is actually the least expensive car of the two when it comes to the starting price. Acho que é mais caro o BYD. Kicks off at just under £40,000 for the single motor rear drive version, whereas the single motor rear drive version of the BYD starts from just over £45,000. However, Claro, estamos a ver valores em UK, não é? São coisas completamente diferentes. the cars I have here are the dual motor versions. For the Tesla, the starting price of that is just under £50,000, whereas the BYD Seal is slightly less expensive, £48,500. So these cars are pretty closely matched on price. But which one looks the best? Let's start with the new Tesla Model 3. Tell you the truth, it's not complete. A Tesla já tem noção de tudo. Já tem noção mesmo de tudo. Não há muito a ver aqui, sinceramente. Uma coisa que eu andava a pensar é, eu se tivesse um Tesla futuramente, gostava de ter um com interior branco. Mas reparei que nos novos modelos da Tesla, o Tesla, agora com bancos brancos, já não é tudo em pele. É agora com tecido no meio. E aí já fiquei de pé atrás. Porque uma coisa é ser aquele pele. Porque os bancos da Tesla em brancos, o pessoal pensa, ih, bancos brancos, mano, isso vai dar porcaria. Mas eles têm tipo de selante qualquer, mano. Aquilo é uma cena que tipo, tu limpas facilmente qualquer coisa. Não mancha os bancos da Tesla. Agora, com este agora a ser tecido no meio e pele das laterais, aí já mancha, de certeza. Já não há nada a fazer. From this angle, you do get some new 18-inch alloys though. Ooh. Esqueçam as jantes, malta. Se comprar um Tesla com umas jantes destas é para trocar depois. É garantido que eu vou trocar. Or you can pay £1,500 Mesmo sejam com estas, eu vou trocar. extra for a set of 19-inch wheels instead. The 19s do look better, but they do affect the car's range due to the added rolling resistance, something no one ever cared about with piston engine cars. O que mais que eu tenho um carro é wrap. Um wrap tem que levar umas boas jantes. Anyway,
The BYD is giving off mild Tesla Model 3 vibes from certain angles, but I guess that's just because it's a medium-sized saloon car. However, there is one thing that is rather Tesla-y. They're not exactly Model 3. Can you guess what it is? You spotted it? Yeah. It's these. Look. These headlights with this bit underneath here really remind me of the Tesla Roadster. The Chinese aren't back to their old tricks of copying other cars, are they? I quite like all the extra details BYD has added, like the creases down the sides and the little fins under the rear Tem os pormenores diferentes. doors. Design available. There are lots more paint colours to choose from than the Model 3, however. The seal comes in white, black, dark blue, or this light blue. A cor é indiferente, que a cor é sempre a mudar. That's a lot cheaper than Tesla's optional paint jobs, which are £2,000 for the red or the grey and £1,300, though to be fair, it suits the car best. But even so, I'm slightly prefer the look of the BYD seal to the Tesla Model 3. Apart from that rear diffuser, it's just stupid. At least it does have better door handles though. You see, I really don't get on with the ones on the Tesla. I have to do it two-handed. Someone showed me how to do it properly once. I'm not sure if it's like that you do it, but it's just... I just don't like it! Don't like it! Aquilo é fácil, Tesla, é fazer tipo assim, é tipo este movimento. O hang loose. Fez ali. A questão aqui é, eu por acaso prefiro os puxadores da Tesla, porquê? Porque não há aquele erro de avarias e eles não virem para fora a variarem. And you might be thinking, well, they're not fleshed out, the Teslas. Well, yeah, of course they are. It's like that, isn't it? Yeah. It's better. Actually, let's go back to the Tesla for a moment. O gajo está a testar a porta a bater. That doesn't sound quite so solid, though it might be because you've got frameless windows. Let's stop this Olha, bom texto, comparação ali. nonsense and do something far more serious. Drag race! Combined, those motors put out 490 horsepower and 490 newton meters of torque. And this thing weighs in at 1,840 kilos. The BYD seal has dual electric motors like this, so it's four-wheel drive, but combined they put out 530 horsepower and 670 newton meters of torque. So, Anda bem, it's também. ahead on those stats. Unfortunately, so it's Right. 8 horsepower, got Este 4 Tesla é o all-wheel drive, este Tesla? The Tesla Model 3 long range has two electric motors, one on each axle, so it's got four-wheel drive. Yeah, este é o basicamente é o que eu idealizo na realidade. Se for para ser, eu não quero mais show performance, quero o que tenha mais autonomia. As jantes são feias, mas isso um gajo troca. Combined, Mas também são feias por uma perspectiva, que é para ter mais. Elas são desenhadas para autonomia. those motors put out 490 cavalos, 1840 kilos, quilos, 2.2 muito mais pesado. tons. So how's that going to play out when we drag race them? Let's find out. 3, 2, 1. É o Tesla, é o Tesla. Por acaso não. Come on! Pensava que ia ser à frente do Tesla. Ah, mas está a ir buscar. Come on! Come on! So then what exactly happened? Well, as you can see, it's very close on the line, but the slow motion action replay reveals that it was the BYD that crossed the line first ahead of the Tesla. However, both cars muito recorded renhido. a standing quarter mile time of 12.6 seconds. Olha, os dois a fazer ao mesmo tempo. 400 metros, 12.6. So, the BYD is quicker in a drag race than the Tesla, but can the Tesla pull things back when it comes to the interior? The É isto que eu quero ver, é o interior. is similar to the old car, O novo modelo, o antigo modelo. Exatamente, eu tinha o antigo modelo. but there's a new LED strip around the base of the windscreen, some added aluminium on the center console, and new dashboard trims. These changes are good.
What's not so good though is the fact that the indicator stalks have been ditched in favour of buttons on the steering wheel, which are awkward to use. And the physical gear selector has gone too. Now you have to swipe a slider icon on the Yeah, esta parte que eles agora puseram não curto tanto. Tipo, acho que agora isto tens de pôr no ecrã, se queres ir em modo drive, em parque. Antes era só a manete, acho que era muito mais prático. Boas novos, bro. Pedro, mas também não quero comprar o carro pela questão de potência, isso é muito diferente, vou ser muito sincero. Quero mesmo. Claro que é fixe o carro andar um bocadinho bem, mas não precisa de um carro, percebes, de muitos cavalos. infotainment screen to switch from forward to reverse gear. Tesla, you have taken minimalism too far. The BYD couldn't be more different. Most O interior do BYD está muito engraçado, parece um carro muito mais robusto. Não quer dizer que seja, mas tem um aspecto mais premium. of the BYD sales interior is pretty conventional. There's a normal drive selector. Olha, é bonita a manete da cena do estacionar a velocidade. Thank God. Well, unless of course your God is Elon. And there's some physical buttons on the center console. Os modos The de air vents are condução. pretty normal too, though the curvy dashboard is less so. And generally the É bonito o interior do BYD, bonito. materials in the BYD Acham are bonito, malta? Tesla, but there are some scratchy bits of trim on the door handles and door bins, which are two areas you'll actually touch quite a bit. Speaking of which, there's a decent amount of storage in the seal's cabin. Para mim uma coisa é certa. Em termos de sistema de som, nenhum carro atualmente bate a Tesla. Aí podem ter Harman Kardon, podem ter o que quiserem, venham com coisas, Burstmeisters ou whatever. Esqueçam. Não é por os carros serem caros às vezes, vou dar o exemplo. Os Mercedes, têm os Burstmeister, pode ser um super carro, não tem nada a ver. Não quer dizer que o sistema de som vai ser bom, percebes? But then Tesla é minimalista, é diferente. that's also true. Um jogador. Tesla. Now you can't talk about these cars' interiors without mentioning Tem que ser their a Alex, isto é massive para- touchscreens. Para disfarçar o Both cabelo. measure over 15 inches. Yes, you still get all the same silly sound effects as in the old Model 3, but the screen is brighter and faster now. I guess that means more farts per minute. The rest of the infotainment is basically the same as before. So that means no physical buttons. There are a few shortcut icons for the climate control, which is good, but adjusting other settings is more. Uma cena que eu comecei a dar bem valor e muita gente não liga. Muita gente não liga à cena do. Como é que se chama? É os bancos aquecidos. Muita gente não liga a isso. É uma cena incrível. E outra coisa é o volante aquecido. O volante aquecido é fenomenal. Fenomenal, meu. of a faff, especially when you're driving. In fact, Tesla only seems to care about features you can use when you're parked. You get Netflix, YouTube, Disney Plus, and Zoom. There are even racing games you can play using the steering wheel as a controller if you want to look like a kid who's been left on their own in a car. But you can't get Apple CarPlay nor Android Auto. Why not? You can get them in almost every other car these days, even a mid-range Dacia Sandero. A cena também mal da Tesla é que sistemas de câmaras assim reconhecem tudo como imagem e não como áudio, por exemplo, em que os sensores detectam as cenas mais reais. Mano, Ruben. Mano, a Tesla é fantástico. Mano, eu não tenho nada a dizer. Isso eu não concordo, bro. Sincero, para mim é fantástico mesmo. Esquece. O volante aquecido é incrível, meu. Um jogador, nem por isso, sou sincero, mano. Okay, so the Model 3's these days, even a mid-range Dacia Sandero. Okay, so the Model 3's infotainment system is actually pretty good on the whole. It's definitely easier to use than lots of other touchscreens, and I'm talking about those from Volkswagen, a heads-up display. And Sim, os novos Tesla agora têm um ambient light, que é uma cena muito fixe, pelo interior todo, as luzes. you really need one in the Model 3 because the speedometer is only visible on the central screen. And I don't like having to look slightly off to the side every time I want to check my speed. And I'm definitely not the only one who thinks that. This is not a problem with the BYD seal because they have. O BYD tem tipo quadrante. Tem tipo quadrante. Driver's display. So this speedo's just there. Oh, and you've also got a heads-up display, so you can have the speed there projected on the road in front of you. Tem heads-up I don't know why display. Tesla don't just fit their cars with heads-up displays. Just solve the problem instantly. You know, it's not beyond the wit of them, surely, because with the Cybertruck, they created a vehicle which has body panels so tough that you can do this to them. O Cybertruck é incrível, isto. Here we go.
But there is one thing you can do with the BYD's infotainment system you can't do with the Teslas. Isto eu não percebi para que é que serve isto. Portrait mode. In truth, Qual é a this screen vantagem? is a bit of a gimmick. This Porquê que is tu queres exactly isto? the kind of thing that will probably stop working when the car gets a bit old. Nunca percebi o que é que a pessoa vai querer que o carro rode o ecrã, não é? Some features don't even work properly in both Mais ou menos orientations nós, right yeah. now, like Apple CarPlay and Android Auto. But at least you do get smartphone mirroring, unlike in the Model 3. Speaking of which, some of the BYD's menus also look like they were inspired by the Tesla, but they're more fiddly and generally less easy to use. There aren't any permanent shortcut icons like you get in the Tesla either, so doing simple stuff like changing the cabin temperatures is just more difficult. It's not all bad though. Yeah. I like the way the sat-nav displays in portrait mode because you can see more of your route ahead. And this brings me on to my next test. I asked both cars to calculate a route from our filming location in Oxfordshire A fazer os to cálculos, yeah. Aberdeen in Scotland. A nice long journey, the sort that electric car owners probably never do. This means the cars will have to recharge on the way, but will their navigation systems automatically add a charging stop? The BYD system is easy to program and it shows a couple of different route options, but it doesn't automatically add EV Ei, que chargers along the way. cena! O BYD não acrescenta isto e a Tesla acrescenta. Olhem, isto aqui é um ponto muito negativo na BYD. Ponto muito negativo, mano. O facto de ele não mostrar onde é que tens de esperar para carregar e tudo mais. A Tesla faz-te o cálculo completo, já onde é que tens de esperar a carregar, quanto tempo é que tens de estar a carregar lá e tudo mais, meu. Isso é uma grande vantagem. Tu marcas, por exemplo, queres daqui a Madrid, por exemplo, com o Tesla. Ele vai dizer, olha, vais ter que parar em X sítios e em X sítio vais ter que ficar a carregar durante X tempo. Faz o cálculo completo, tudo. E o BYD não faz isso, é grande ponto negativo. Hey, there's a feature that shows you your remaining range as a green outline on the map, but you have to add chargers manually along your route, which is a bane. All this Yeah, is da much Tesla. easier Ó, diz lá superchargers e depois diz quanto tempo é que tens de ficar em cada um. than the Tesla. You just enter your destination and the car automatically Olha ali, 35 minutos ali, 30 ali. adds chargers to your route. Not only that, it will tell you how long to stay charging at each one and how full to take your battery to before moving on to the next one to give you the least amount of charging time possible for you to make it to your chosen Ponto positivo para a destination. Tesla aqui. Aqui ganha a That is Tesla. brilliant. Aqui That ganha a facility Tesla. is a massive advantage of the Tesla, as is the fact that you have Tesla's supercharger network. That really does matter when it comes to electric cars. Now, before we go any further, I just want to say that if you're thinking about changing your car, you can do the whole process through CarWow. You can research Eu espero bem é que dê para carregar os BYD nos mesmos carregadores da Tesla. An adaptive cruise control system that's a little bit more advanced. So it'll accelerate, brake and steer for you, and it can automatically change lanes on most latest software, just like on your phone. But just like with your phone, there can also be problems. Autopilot is still in the testing phase, and this means the gap is large enough. But it's not operational today. Mas o banco dele é em pele e parece ser todo em pele, que era assim que eu queria. Because Tesla has had to recall 2 million vehicles for a fault with their autopilot system, and that whole parking thing is part of the autopilot system. It's happening right now, this recall. When I say recall, it's actually an over-the-air. Estacionamento, opá. Quite a few manoeuvres, but I think I'm in and relatively close to the curb. Turning circle actually on this is 11.6 metres, which is fairly decent. It helps when manoeuvring like that. That's a bit nerve-wracking. This car doesn't have any auto park facility, whatever. So I'm going to have to park it myself anyhow. Os bancos são Oh my bonitos. God, first thing. Os bancos são muito bonitos, mano. Gosto muito dos bancos do BYD. Can I O meu era de pele, só que era em preto. Eu queria o interior branco. alter the brake sensitivity? Brake assist mode. Let's try it again. Oh, it feels weird. No, it's Isso vai horrible. passar. Reverse. Let's go for 3D effect. There we go. Is this going to help me?
Like the way the wheels aren't even turning. It's just gliding. Olha que a BYD esperava mais um bocadinho, somos sinceros. That 3D is just not helping me here. Let's go normal. The Tesla 11.4 Mesmo a câmara não parece nada especial, a câmara de estacionamento. meters. Easier than the Tesla. Cameras are the way to do it. Let's see if I can get out of here without the same dramas as in the Tesla. I'm less likely to make a mistake because Ali atrás está só um M3, está só um M3 no G80, só ali à I toa. just prefer it. But the brakes are awful. So grabby. But that was less stress overall. Now, let's find out what these cars are like in the back. Ah, afinal é tecido. The Tesla's all right. So, knee room's good, headroom pretty decent as well. My only real complaints are the fact that you don't get that much Ou será que é só pele perforada? under thigh support and you can't really stretch your feet out underneath the seat in front. The Model 3 is pretty good at carrying 3 adults in the back at once. There's a decent amount of space for everyone's feet and headroom is okay, even for taller passengers in the middle seat. It's a bit tighter for those on the outer seats though, so they might bump their heads on the glass roof if you go a little bit too quickly over a speed hump. But how does the BYD... Estão a ver, você olha para o BYD, em termos de interior, quando olhas para o BYD aqui, parece mais premium, estás a ver? Tipo, a costura dos bancos, o aspecto em si transmite isso. Agora, as outras features acho que a Tesla está bem à frente, mas olhando assim, gosto muito. seal compare? I think this feels slightly more comfortable. So the seats are a bit more sculptured to your bottom, so you sit in them more, and the seat backs are a bit more sculptured as well and more reclined. So the seating position is just a bit more relaxing. There's a touch more under thigh support as well, and maybe knee room's a bit more, as is headroom. But as with the Tesla, you can't really slide your feet underneath the seat in front, but it's less of an issue here. What's more of an issue though is that this dark interior doesn't feel quite as nice and airy as a lighter interior on that Tesla. The BYD has a bit more space for everyone's knees and shoulders than you get in the Tesla, but there's less headroom for tall passengers, and foot space is even more cramped, especially in Ok, tens menos espaço para os pés. the middle seat. Overall, this means the BYD doesn't feel quite as spacious in the A Tesla não faz massagem. back as the Tesla does. But Este how do aqui these não. cars compare when you Pelo need to menos. carry younger passengers? The BYD's back doors open nice and wide, so it's fairly easy to lift in a large child seat. And the Isofix anchor points are also dead. Meanwhile, the Tesla's back door are the seat material as wide as the BYD's, and the Isofix anchor A merda não parece ser tecido no meio, para não, malta. Parece ser pele perfurada. É que eu estava a mudar as minhas ideias do interior branco por passar a ser tecido no meio, porque sempre foi pele. Mas afinal acho que é pele perfurada, não é? points are hidden by the seat material, so you might end up scratching the interior if you're not careful. The BYD is definitely the winner here. But both these cars have quite low roofs, which makes it hard for tall adults to lean in and out when messing around trying to get a screaming toddler pinned in the seat. If you have young kids, you might be better off with a taller SUV. But how practical are these electric cars when it comes to carrying luggage? Espaço de mala não tem nada a queixar. A Tesla tem um excelente espaço de mala. There is quite a difference between these cars' boot capacities. So Tesla says the Model 3 has 594 litres of space, whereas the BYD Seal, they're only quoting 400 litres for this car. Olha, a mala da Tesla também é maior. But as you can see, there's enough room in both of these cars' boots to carry a man. But is there room for two men? Well, let's find out. Move back, move back. Right, so let's see if I can get in. That ain't gonna shut. Let me try a 69er. Can we shut that boot? Ok, cabem duas pessoas. Want to shut? Oh, what are you doing with that? Yeah, it's not very comfy though. Ah! Oh, there's no room to jiggle about. Open the boot. Ah. Sorry, did you get a boot to the head? No. Than 69. Let's have a spoon. Yeah, a Tesla tens That's better. bem mais espaço. Ah. I've just farted. Oh. Yeah, sorry. Oh. Foda-se. Let us out. This is definitely way bigger. Front boots, or fruits, as I like to call them.
The BYD has a 53-litre fruit, but the Parte mal da Tesla can carry frente. 88 litres underneath its bonnet. That's more Mano, o Tesla é mais espaçoso. Pô, só acho que o Tesla está muita than vantagens, enough mano. the total storage capacity, both in the 53 litres. But to be fair, still decent enough. But what happens when you need to fill your car with electricity? Smaller battery than the BYD Seal. It's 75 kilowatt hours. But charging speeds are just part of the story. What really matters for an electric car is how far you can go on a full charge. So, how did the Tesla and BYD compare? Se não é essa autonomia. Well, Tesla claims the entry-level Model 3 with a single motor can do 303. Right, here we go. Oh. The thing you always note with electric cars is just the acceleration out the bends. This long range has so much punch. Prova muito, meu. Esquece. Mas esses carros são assim mesmo. É o típico deles. Whoa. So, you've got one pedal drive on the Tesla. So that is it stop? And then it doesn't creep? Let me see where the thing is for whether I can make it just coast, which is actually better when you're hooning. I prefer it to coast. Also, I'm getting this warning constantly saying I'm going over 50 miles an hour. Yeah, I know. I can see the speedo. Yeah, malta, tipo, acho que tirei aqui uma boa conclusão. You Acho can't que do that on the road. No. And the Tesla will just absolutely kick this thing's ass on the road. But out here, you're like, hey, honestly, you should have a go. That's really cool. You think it's just regenerating more on the rear? No. I think it's the tyres, because it's got. Yeah, malta, qual é a vossa opinião geral do que vimos aqui agora? Opinião geral. Pá. Do que eu vi aqui, sinceramente, acho que não há muito a dizer. Acho que não há muito a dizer, ó, malta. Do que nós vimos aqui neste vídeo, acho que há aqui uma boa vantagem que a Tesla tem sobre a BYD. Por acaso tinha a ideia que a BYD estava muito mais equivalente ou até superior em alguns aspectos, mas não me convenceu. Já tomei a minha decisão, basicamente. Está tomada. Está basicamente tomada. Nem há hipótese, é Tesla mesmo. É superior.